Esperar não é perder tempo, mas é crer que existe um tempo determinado para que se cumpra todas as coisas. A espera, ela não é uma punição, e sim uma preparação. Quando Deus prometeu um filho para Abraão, levou 24 anos para que a promessa se cumprisse. Deus promete algo a José em sonho quando ele tinha 17 anos, mas somente com 30 anos ele viu se cumprir aquilo que ele tinha sonhado. Davi passou 15 anos esperando o cumprimento da promessa de se tornar um rei. A pergunta que eu quero te fazer hoje, o que você faz enquanto se está esperando? O que Deus quer trabalhar em nós através do processo da espera? Geralmente, o tempo de espera classificamos como o tempo de deserto que vivemos. E eu quero aprender com o tempo de espera, esse tempo de deserto, através da vida de Ana. Eu quero compartilhar com vocês algumas lições. O que essa mulher me ensina através do processo de espera e aquilo que Deus também quer nos ensinar. Sejam muito bem-vindas ao meu canal, eu sou a pastora Michele. E eu vou compartilhar com vocês a palavra de Deus, aquilo que Deus tem para nos ensinar. Meu intuito é me comunicar com as mulheres dentro daquilo que é o nosso cotidiano, que é a nossa realidade, e ver através daquilo que é ordinário, sobrenatural de Deus sendo revelado para nós. E esperar faz parte desde um processo que você vai ao supermercado e precisa esperar chegar a sua vez, como processos que levam anos para se concretizar. De alguma forma, Deus quer nos ensinar, nos pequenos tempos de espera aos longos anos de espera, Deus quer fazer algo. E principalmente, aquilo que Deus quer fazer sempre começa em nós. Então, se você está vivendo um tempo de espera, para tudo e entenda que Deus quer fazer algo em você para depois gerar algo através de você. 1 Samuel, capítulo 1, já começa contando a história dessa mulher. E eu vou te pedir para você abrir a sua Bíblia junto comigo, lá em 1 Samuel, capítulo 1, que vai começar contando a história dessa mulher que há muito tempo queria gerar. E o seu marido tinha uma outra esposa que lhe dava muitos filhos. E esse cenário e esse corte principal da vida de Ana se dá no momento de entendimento. A gente vai perceber que a Bíblia, ela não vai contar os anos anteriores. Deus vai relatar o momento em que Ana entende o processo da sua espera. E quando há um entendimento, existe um posicionamento. Não estou desmerecendo a tua história, o que você viveu, o tempo de espera, mas existe uma relevância que Deus quer comunicar com a gente. Que é aquilo que dá uma virada de chave na nossa vida, não é o tempo que a gente perdeu sem entender, mas é a partir do momento que eu entendo e a partir de eu me posiciono daquilo que Deus tem para mim. Então, nesse momento que relata a história de Ana, vai mostrar um momento em que Ana se posiciona dentro daquilo que Deus tem para ela. Mesmo com tudo cooperando para que ela ficasse no seu quarto escuro e cansasse da vida, esperasse por osmose as coisas acontecerem, não. Ana estabeleceu prioridade. Existia uma tradição em que todo ano é obrigatório ir ao templo, sacrificar e adorar ao Senhor. Que era uma tarefa totalmente masculina, mas as famílias iam, porque era um momento especial. Ana tinha todo motivo e até uma justificativa para não comparecer àquele lugar, mas a Bíblia me diz que todos os anos, apesar de, Ana ia a Siló. E eu quero dizer para você, não trate como opcional aquilo que é prioridade. O teu processo de espera, a tua dor não é a prioridade da sua vida. Deus está ensinando através de Ana que ir a Siló, ir sacrificar, ir adorar, ir ao templo, mesmo com as suas dores, com as suas guerras, com os levantes que vinham contra a vida dela, ela entendeu o que era prioridade. E eu quero te perguntar, mulher, dentro do teu processo de espera, dentro do teu processo de dor, você já entendeu o que é prioridade na sua vida? Então, não trate como opcional o que é prioridade. Estar na presença do Senhor, estar em comunhão, estar na reunião dos santos, estar no teu lugar secreto, estabelecer uma intimidade com o nosso Deus, isso é prioridade. Não existe uma opção de você abrir mão disso em virtude de coisas que vocês estão vivendo. Então eu aprendo essa primeira lição com Ana. E apesar de Ana estar fazendo a coisa certa com a intenção certa, isso não significa que ela não sofria retaliações naquele lugar.
E muitas das vezes queremos fugir do ambiente de adoração porque é um lugar desconfortável. Para Ana, Penina usava aquele lugar para se exibir daquilo que tinha e que Ana não tinha. Então ela era humilhada, ela era espizinhada, e aquele lugar de adoração também se tornava um lugar de sofrimento. Quem disse, quando você entender que está no lugar que Deus quer para a sua vida, apesar das tuas lutas, não vai gerar mais sofrimentos na sua vida? Ana, apesar do sofrimento, apesar da sua dor, e apesar da guerra, e apesar de Penina, Ana ia todos os anos. Então, mulher, você precisa ter uma vida de constância em Deus, independente daquilo que você está vivendo e daquilo que os outros queiram fazer contra você. Não existe justificativa quando eu entendo que estar no centro da vontade de Deus é a prioridade para a minha vida. Então, Ana, ela me ensina muito, gente. Estou impactada aqui. Eu já li esses textos várias vezes, tem aqui escrito, mas Deus vai me dando coisas novas e eu vou aprendendo mais com essa mulher. Mas nesse processo, houve um aprendizado. Lembra que eu falei para vocês que Deus quer fazer em nós? Nesse processo de todos os anos, Ana ir, voltar e ser um palco perfeito para Penina se amostrar, quando na verdade Ana queria apenas adorar, então independente do que os outros queiram tornar o ambiente de adoração, Ana entendia que o que aquilo significava para ela. Na tua caminhada em direção à terra prometida, vamos caminhar juntos e cada um vai ter uma intenção. Mas Deus te pergunta hoje, qual é a sua intenção? Qual a intenção do seu coração? É isso que importa, é isso que Deus vê. Mas nesse processo de caminhada, Ana precisou desenvolver algumas coisas, porque aturar aquela mulher não era fácil. E nós mulheres, a grande maioria, temos temperamentos fortes. E nós somos muito emocionais, isso é uma característica nossa. A gente tem todos os sentimentos à flor da pele, a gente não tem muito filtro, ou a gente é 8, ou a gente é 80, ou a gente atura tudo, ou a gente não atura nada, ou a gente atura por muito tempo, mas quando a tampa voa, voa com força, somos nós, né? Então, Ana não era diferente disso, mas eu aprendo, todos os anos, Ana ia, e era uma oportunidade para Ana desenvolver o seu temperamento, de Ana desenvolver as suas emoções. Era um tempo onde a Ana precisava governar sobre os seus sentimentos. E existe um desgoverno total, um caminhão sem freio total, que as nossas emoções em determinados momentos tomam o controle, tomam o volante da nossa vida e a gente fica desenfreada. E quando a gente olha, a gente já falou, a gente já fez, e a gente fala, Senhor, não é isso, eu estou até no lugar certo, na motivação certa, mas não governei as minhas emoções. Então eu aprendo, eu preciso estabelecer prioridade, estar no centro da vontade de Deus, mas eu preciso permitir que o processo de espera me desenvolva como pessoa, desenvolva o meu temperamento, desenvolva as minhas emoções. O processo de espera também quer trabalhar em mim, em vários aspectos. O processo de espera não vai trabalhar só o meu espírito, mas também vai trabalhar a minha alma. Então, Ana estabelece a prioridade. Não, eu preciso deixar que Deus gere algo no meu espírito. Mas Ana também entendeu que Deus queria também trabalhar na alma. Às vezes estamos almáticas demais e a alma tem nos roubado desse lugar, aonde o espírito precisa governar. Mas se eu não entender que o espírito vem primeiro, eu não vou conseguir governar a minha alma, as minhas emoções, entende? A gente percebe que Ana primeiro entende que estabeleceu uma prioridade. E essa prioridade a capacita a governar as suas emoções e não revidar da forma que Penina merecia. Outro ponto que eu quero compartilhar com vocês, que a pressão causada da circunstância vai revelar o nosso verdadeiro coração. E é isso que eu entendo de Ana. A gente vai perceber que Raquel passou pelo mesmo processo de Ana. Porém, Raquel, em Gênesis, a gente não vê nenhum relato que a sua irmã a ofendia, jogava na cara dela. Não, a gente não vê isso. Mas o texto vai dizer, em Gênesis 30, versículo 1, que Raquel queria gerar, porque sentiu inveja da sua irmã. O tempo de espera vai gerar pressões em nós. E nesse momento de pressão, vai revelar o nosso coração. O coração de Raquel foi revelado, um coração invejoso, porque outra pessoa, outra mulher, podia gerar aquilo que ela não podia. Ana
Penina estavam na mesma circunstância. Penina conseguia gerar aquilo que Ana não conseguia gerar. A diferença que é o coração. E eu quero te perguntar, o tempo de espera revela o seu coração. Como que está o teu coração nesse processo de espera? Como você tem se revelado nesse momento? Você quer gerar, você quer alcançar, você quer conquistar aquilo que você está esperando, porque você entende que é algo de Deus para sua vida, ou simplesmente para jogar na cara das Lias, para jogar na cara de Penina que você tem, que você consegue? Tem algo sendo revelado no seu coração. Então, o tempo de espera, Deus quer gerar em nós, botar um espelho na nossa frente e dizer assim, é isso que você é. Mas eu quero te transformar, eu quero transformar o teu coração. Por isso que o tempo de espera é um tempo de preparação. E quando o tempo de pressão revela o nosso coração, não significa que o tempo de espera tem poder de transformar a nossa identidade. Isso aí que você está vendo é quem você sempre foi. Porque o tempo de espera não tem poder de alterar a nossa identidade, mas tem o poder de revelar quem somos. Mas outra coisa que eu também aprendo que o tempo de espera cria em nós estruturas, cria raízes. Quando eu me permito que nesse processo eu saia de uma vida superficial com Deus e mergulhe numa vida profunda com Ele. Quando eu entendo que na superfície está tudo seco, está tudo morto, nada está sendo gerado na minha vida. Nesse tempo, eu começo a investir tempo naquele lugar secreto com o Senhor. Entender que através desse ambiente, aquilo que vai ser gerado depois vai ser consequência, vai ser fruto daquilo que eu estou criando com Deus. Então, nesse tempo de deserto que tu está vivendo, nesse tempo de seca, nesse tempo de solidão que tu está esperando em Deus, não morra na superfície. Se esconda profundamente em Deus. Desfrute da sombra do Onipotente. E desfrutar da sombra do Onipotente, do descanso, do refrigério dessa sombra, é só quem se esconde no esconderijo do Altíssimo, mulher. Deus está comunicando algo para nós nessa hora. Que o tempo de espera de Deus não é para você morrer nesse deserto, na superfície. Deus está dizendo assim, é tempo de se aprofundar, de mergulhar, de se esconder em mim, de ir para o esconderijo do Altíssimo, porque naquele lugar tem refrigério, tem descanso, tem cuidado, tem presença de Deus. Nesse lugar, Deus vai te dar estrutura para você suportar o processo de espera. Então, assim como Ana não conseguia abrir a boca para orar, a mulher só chorava, mas ela entendeu que ela não podia perder tempo guerreando com Penina. Aquilo que ela tinha que guerrear não era no natural, era no sobrenatural. Aquela mulher vai para um ambiente de oração, para um ambiente de quebrantamento, para um lugar de intercessão, e ela começa a movimentar o sobrenatural, porque ela entendeu que aquilo que ela não consegue gerar no natural, no sobrenatural ela precisa movimentar. Então não é sobre você ficar parada, estagnada, não, esperar como se fosse algo de paralisia, não. Tempo de espera é tempo de movimentação. Deus está nos convocando, mulheres, para um tempo de começar a gerar no espiritual aquilo que eu ainda não vi no natural. Entenda isso. O tempo de espera é um tempo de amadurecimento. Quantas vezes nós vamos ao sacolão e compramos aquele abacate lindo, mas ele não está pronto ainda. Você descarta? Não, você leva para casa, enrola no seu jornal, coloca no seu forno, coloca em qualquer lugar e você vai esperar aquele abacate estar pronto. Você embrulha, você esconde ele num lugar escuro, porque ali você acelera o processo de amadurecimento. Deus está fazendo isso contigo. Deus está te embrulhando, está te colocando num lugar que parece que é escuro e escondido. Não, o tempo de espera, às vezes a gente se sente assim. Não, mas é o próprio Deus te escondendo, te colocando às vezes num lugar escuro que tu não vê nada, mas Ele está te amadurecendo. Ele está usando o tempo de espera para te amadurecer. Deus está te preparando para que você possa servir a outros. Deus hoje me trouxe aqui para falar com você, pegar o teu olhar e posicionar no olhar de Deus. Deus está falando assim, você está enxergando essa situação com a forma que você enxerga.
E da forma que você enxerga, tu vai morrer, mulher. Mas hoje eu tenho uma boa nova. Eu tenho uma notícia boa para você, que é o Evangelho de Jesus Cristo, que diz: você precisa olhar para o teu processo de espera da mesma forma que eu estou olhando. Você precisa olhar com os olhos do Pai. Então, o teu processo de espera, Deus quer gerar amadurecimento na sua vida. O processo de espera é um tempo de preparação. Quando eu entendo isso, eu começo a trilhar um caminho de entrega e de renúncia. Ana, nesse dia, quando ela tem esse entendimento, ela se posiciona. Ela entrega aquilo que ela ainda não recebeu. Ana teve um entendimento e ela fez um voto. Ela fez uma promessa no versículo 11 do capítulo 1. Ela diz assim: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares à aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei a todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana tem uma revelação daquilo que eu gero, eu preciso entregar ao Senhor. O teu tempo de espera, antes de você viver o tempo de cura, antes de você viver o tempo de você estar esperando um casamento, antes de você tá querendo gerar um filho, Deus quer te levar para um lugar de entendimento que antes que isso aconteça, você já entregue para Ele. É dizer assim: Senhor, eu faço um voto contigo, porque eu ainda não estou vivendo isso, mas eu creio que eu vou viver. E quando eu viver, o meu filho é teu, eu te entrego ele por todos os dias da minha vida. Senhor, o meu casamento, o meu marido que eu ainda não tenho, mas quando o Senhor entregar, quando o Senhor me der, eu entendo que eu vou entregar ele por todos os dias da sua vida. Ei, Deus está nos levando para esse tempo de entendimento, de entrega, de renúncia, de entender que aquilo que Deus não nos dá não é nosso. Uau! E aí eu consigo entender isso. E aí algo é despertado no coração de Deus. Uau, chegou o tempo do amadurecimento. O processo que eu te submeti te levou a esse lugar de entender. Agora é tempo que eu vou te tirar desse jornal, eu vou começar a bater essa vitamina, porque você vai começar a servir outra. O ventre de Ana, que antes ela queria gerar para ela entende que precisava gerar para Deus. Uau! Mulher, Deus quer fazer você entender que nesse tempo de espera, Ele quer que aquilo que tu está esperando, que quando chegar é para servir a Ele. E ela está disposta a entregar aquilo que ela tanto esperou, tantos anos da sua vida para Deus. Porque ela começou entendendo a prioridade. Em versículo 18 vai dizer: e disse ela, ache a tua serva graça em teus olhos. E assim a mulher, Ana, se foi seu caminho, comeu, e o seu semblante não era mais triste. Quando eu chego nesse ponto de entendimento, eu consigo caminhar sem ser roubada pela tristeza. Tu tá até caminhando, mulher, tu tá até indo adorar, mas você não tem alegria. Mas a minha oração é que você chegue nesse tempo do amadurecimento, que o processo da tua espera gere esse amadurecimento, aonde a tristeza não roube mais a alegria do teu semblante, aonde você consiga se levantar, se alimentar, caminhar, adorar, mas com a alegria do Senhor. A minha oração hoje é que essa palavra fira o teu coração, fira a tua mente e ative um tempo de amadurecimento na tua vida. É isso que Deus quer gerar em nós. Eu te pergunto, o que fazer enquanto se está esperando? Que essa palavra possa ter abençoado o teu coração e que essa palavra ative um novo tempo na sua vida. Fiquem com Deus, sejam abençoadas em nome de Jesus.